questionar a Bíblia não é rebeldia, duvidar não é pecado e pode ler a Bíblia sozinho. Deus quer que você leia, examine e compare. Não aceite tudo, sempre examine para ver se era assim mesmo, igual aos bereanos. Né, Lê? Não entrega a sua consciência para ninguém. Tá? Confia no Espírito Santo, que ele vai te guiar na verdade. E ele está dentro de você, não fora. Ele não é um papagaio. Ele está dentro de você. Tá? Então, assim, a única autoridade que não vai errar é a Bíblia. Ah, eu li um texto que diz uma coisa contrária do outro. Sua interpretação está errada. A Bíblia, o contexto da Bíblia primeiro a Bíblia é infalível, inerrante e não é contraditória. Segundo contexto, os livros, então vamos lá, Bíblia, livro, capítulo, versículo, certo? A Bíblia ela não se contradiz, é um livro de 1500 anos de diferença para ser escrita entre Gênesis e Apocalipse. Ela não se contradiz. Se ela se contradiz, a tua visão está errada. E aí você pode buscar os pais da igreja, Lutero, Agostinho de Hipona, tem várias pessoas que você pode consultar que já tiveram vários problemas. O próprio apóstolo Paulo combateu o arianismo, combateu o montanismo, combateu um monte de heresia. Livro. Perdão, Bíblia. Livro. O livro ele foi escrito para alguém, num contexto histórico, num contexto teológico. Ele precisa ser analisado como um livro completo, porque ele foi escrito um rolo de cabo a rabo. Uma carta, lê como é que você lê uma carta? Você recebe uma carta. E carta do irmão Paulo para o Alessandro. Você vai ler a carta inteira, bicho. Como é que você vai pegar lá um pedacinho da carta? Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aos Filipenses. É Filipenses, né? Depois eu penso melhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se você pega o contexto anterior, versículo anterior, ele fala: já tive na bonança, já tive no desespero de não ter o que comer, já ajudei, já fui ajudado. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu tudo posso suportar. Ele está aqui comigo, eu suporto qualquer coisa. É o mesmo Paulo que falou assim: para mim, o viver é Cristo. O morrer é lucro morrer. Eu queria morrer. Entendeu? Então, assim, os cristãos de hoje em dia viraram cristãos Nutella. Os que não querem morrer, mas querem viver Cristo. Entendeu? Eu não quero que Cristo volta. Quero que ele volte umas 5 gerações para frente aí. Entendeu? Não é o cristão que queria que ele voltasse ontem. Né? Existem também, né, aqueles religiosos que leem as escrituras, só que se ele não tirar aquele óculos de religiosidade, né, daquele mundinho, ele vai ser 7 vezes mais religioso. Ele não vai entender, ele vai viver aquilo 7 vezes mais intensamente. Então, ele precisa tirar esse óculos, né, e realmente deixar de lado ali e ler a fundo é, a verdade do que ela está trazendo, né? Tem uma certa. Tem uma certa. Você tem que ter uma certa. Não é inocência a palavra. A intenção tem que ser uma intenção honesta. Você tem que ter uma Uhum. certa honestidade para isso. Por quê? Porque senão você pratica o nu da escritura. Você vai praticar exegese. Você vai querer pegar a tua verdade e enxertar no texto bíblico. Ó, tá vendo? Tá falando aqui, sou salvo pela graça. A graça é essa denominação, então eu sou salvo pela denominação. Entendeu? Você está enxertando no texto, não é isso que o texto está falando. Quando o texto foi escrito, não existia denominação. Não existia nem a Igreja Católica, que é a primeira, né? Que foi feita no ano 300, quando Constantino se converte. Então, cara, contexto é muito importante. Tá? Muito importante. Muita gente, por exemplo, tem um texto muito conhecido que fala assim: o céu, eu vou me dar o luxo de procurar aqui, ó, o céu Sim, é tomado à força. sim. Enquanto você comenta sobre esse assunto, né, sobre as escrituras ainda, falando um pouco, tem que ter aquela neutralidade, né? Você tem que ser uma pessoa neutra, esquecendo aquilo que você está vivendo. Quando você esquece um pouco disso que você viveu, que você aprendeu, começa a enxergar pontos que estão o que a Bíblia fala, está contrariando o que você está vivendo, alguma coisa está errada.
Não da Bíblia, mas do que você está vivendo. E É, aí que é importante, né? É realmente ter essa neutralidade realmente na hora de ler ali, né, as escrituras, né? eu digo até uma sinceridade, né? Porque Exato. assim, a pessoa, ela não quer otorgar. Você entende o que que é otorgar? Eu não quero autenticar o que eu estou fazendo pela Bíblia. Uhum. Eu quero ler a Bíblia e quero que Deus me corrija. Não é que Deus me corrija se eu estiver fazendo alguma coisa errada. Bicho, você é pecador. Você vai estar fazendo alguma coisa errada. Eu quero ser confrontado pelas Escrituras, não outorgado por ela. Eu não quero ser absolvido por ela. Porque quando eu Sim. quero ser absolvido por ela, eu vou achar o versículo do véu e vou enfiar o véu dentro da Bíblia. E, e aí que entra a questão se não tirar realmente o óculos, aumenta, infla o ego, né? E Exato, vai achar que porque o líder está me dando mais poder, mais... aí acaba aumentando mais ainda a religiosidade, né? E não exatamente. entendeu nada. Eu vou aproveitar que eu falei do versículo para você ver como o contexto é importante. Jesus fala assim, Mateus 11, verso 12. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Beleza? A gente vai falar assim: o céu é tomado à força, por causa desse versículo. Vou ler de novo. E, desde os dias de João Batista, ele se localizou no templo. Quem está falando é Jesus, tá bom? Quem está falando é Jesus Cristo. Ele se localizou no templo. Pum! Desde João Batista. Quem que é João Batista? Ele é 6 meses mais velho que Jesus. Nasceu parente de Jesus, né? Se tem que eles são primos, mas no hebraico a gente tem um probleminha fonético aí, então é uma convenção. Ou eles são primos, ou eles são relativos, eles são parentes, tá? Eles são parentes. Ele nasce 6 meses mais velho que Jesus, então a gente tem do nascimento de João Batista. Então, desde os dias de João Batista. A gente pode ter do nascimento, ou a gente pode ter quando João Batista começou a pregar no deserto. Mas é um ponto histórico, certo? A gente pode cravar em qualquer um dos dois. O que eu estou fazendo aqui é uma exegese, tá? Então, desde os dias de João Batista, ponto. A gente tem um contexto histórico, um lugar na história, desde os dias de João Batista. Até agora quando lê? Agora, dia, sei lá, 3 às 22 horas? Não, até agora com Jesus falando. Ele Contexto histórico. Histórico. estava vindo. Então ele falou assim: olha, do espaço que João Batista está pregando até agora, onde eu estou falando, se faz violência ao reino dos céus. Quem que está trazendo o reino dos céus? Não é o próprio Cristo? Estão fazendo violência contra ele. E pela força se apoderam dele, do Cristo, não do reino. Entendeu? Então, assim, se você ler e entender que existe um contexto histórico, existe um porquê disso aí está escrito, e aí Jesus vai falar, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Aí ele matou. Entendeu? Sabe, sim, um outro ponto também que é uma distorção, até vou pegar minha Bíblia aqui, onde está escrito, é Mateus capítulo 3. Estou abrindo realmente a Bíblia aqui, eu vou abrir na... Você está usando a ACF, né? Exato. Tá bom. Mateus capítulo 3, onde fala o batismo com fogo. Mateus 3, 11, 12, por ali. Mateus capítulo 3. E o batismo, É o 11, 3, 11. 3:11, né?
Aqui, ó. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Isso é João Batista dizendo ali, né? Uhum, Cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É aqui que é uma confusão, né? Acha que batizou com o Espírito Santo, lavou, mas ele leu todo um contexto antes. Então no verso 11, né? é, Tem então coisa assim, para frente. pega verso 5 antes desse 11 que ali, você vai ver todo o contexto. Então, assim, não tem como um capítulo ele falar de três assuntos distintos, eles sempre vão se conectar ali. Sim, Então, por isso que é um cuidado na hora de ler também e não ter essa confusão teológica, né? sim. Posso ler os demais? Sim, Tá. Eu vou ler os demais. Então, por exemplo, você chega no verso 10 ali, tá escrito assim. E também, verso 10, eu não subi muito. O normal é você começar do um, tá? Para você fazer uma leitura boa do assunto que você está querendo, para você fazer uma leitura boa do livro, você começa do um e vai embora. Então, você começa a fazer uma boa leitura do assunto, você tem que voltar no verso um e vai embora. Eu vou no 10, tá? Porque não precisa de muito mais, não. Então, assim, ó, João Batista fala, e também agora está posto. E assim, para quem João Batista está falando? Vamos voltar um pouquinho. Verso 7. E vendo ele muito dos fariseus e saduceus. Ele estava falando para a religião da época. Ele não estava falando para a pessoa salva, para a pessoa batizada, nada disso. Para a pessoa que tinha fé. Ele está falando para os religiosos. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Se converte e começa a produzir fruto de arrependimento. Se você precisa se arrepender, e não presume de você mesmo que vocês vão ser salvos pelo sangue, porque filho de Abraão, Deus pode fazer de qualquer lugar. Aí ele vai falar, e também, verso 10, e também agora está posto o machado na raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada onde? no fogo. Fogo. Então, verso 10, fogo de perdição. Vamos pular um 11 que você leu. Vamos para o 12. Em sua mão tem a pá. Está falando de Jesus, certo? Em sua mão ele tem a pá. Vai limpar sua eira, recolher no celeiro o seu trigo e vai queimar a palha com o quê? No fogo. E nunca se apagará. Esse fogo é um fogo bom? Acho que não, né? Ele vai queimar a palha, tem a palha e o trigo, ele vai queimar a palha com fogo que nunca vai se apagar, é um fogo mau. Então nós temos o verso 10, um fogo mau. O verso 12, um fogo mau. E milagrosamente no verso 11, um fogo do Espírito. Não, João está falando, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. E quem não tiver o Espírito Santo é fogo, é um paralelo. Isso é Perdição fogo. eterna. Ou fogo, entendeu? Então, assim, ou você é batizado com o Espírito Santo para salvação, ou você vai ser batizado com fogo da perdição, entendeu? E nós temos aí um movimento inteiro em cima desses versos, né? Mas é isso. É um bom, é uma boa interpretação quando você lê o texto corrido, né? Que aí ele fala: em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas virá uma pessoa depois de mim, que é mais poderoso que eu. E esse cara, eu não sou digno nem de abaixar para tirar a sandália desse cara, nem carregar a sandália dele. João Batista sabia o lugar dele. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e fogo. Se você não for batizado pelo Espírito Santo, é fogo do inferno. Entendeu? E aí vai ser inexcusável. Então eu vou deixar aqui para o pessoal. Pessoal, se esse conteúdo te ajudou, não te ajudou, se esse conteúdo somou algo na sua vida, subtraiu, por favor, deixe nos comentários, ative o sininho, segue o canal, ajuda a gente a produzir conteúdo para vocês, tá? É um conteúdo que vai trazer edificação. Então coloca nos comentários aí, gostaria de ouvir sobre tal assunto. Gosta,
Não quer se expor? Beleza, cria uma conta qualquer aí, escreve no comentário pra gente, tá? Vai ser um prazer poder gravar aqui, estando certo ou errado, tá? Vocês falaram uma coisa aqui que está contra a palavra de Deus. A palavra fala isso aqui. Ótimo, a gente vem e se retrata, tá bom? Nós não somos os donos da verdade. Já falamos. A autoridade máxima está na Bíblia, tá? Então, assim, a palavra de Deus, ela manda o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, não estamos certos e nem vamos estar 100% certos em nenhum assunto, tá? Somos corrompidos pelo pecado, esse pecado, ele nos molda, e esse é o processo de santificação, né? Exato. É por isso que o evangelho tem que ser o evangelho da graça, e não o evangelho da obediência, tá bom? É isso aí. Deus abençoe a todos. Deus os abençoe e tenha uma ótima noite e que Cristo possa reinar nos vossos corações. Amém. É isso aí, pessoal. Finalizamos mais um assunto aqui. Curta, comenta, compartilhe e bora para o próximo vídeo. Fica com Deus. Um abraço.